tudo bem? No vídeo de hoje você vai acompanhar uma lista que eu fiz com algumas das pinturas mais famosas do mundo e também algumas histórias e curiosidades sobre elas. A gente vai começar essa lista com a pintura A Criação de Adão, de Michelangelo. É um afresco de 280 por 570 centímetros pintado pelo artista renascentista Michelangelo Buonarroti por volta de 1508 a 1510 a pedido do Papa Júlio II. Esse afresco fica no teto da Capela Sistina em Roma. E a cena nessa pintura representa um episódio do livro de Gênesis no qual Deus cria o primeiro homem, Adão. E se você não sabe, fresco ou afresco é o nome que se dá para obras de arte feitas sobre parede, com base de gesso e argamassa e que normalmente tem a forma de um mural. Esse afresco faz parte de um conjunto de várias obras feitas no teto da Capela Sistina, onde Michelangelo representou várias cenas bíblicas e figuras proféticas da Bíblia. De todas essas pinturas, a Criação de Adão é a mais icônica e lembrada, recebendo a admiração de milhares de visitantes que já passaram por lá. Ela também é considerada a obra-prima de Michelangelo e já rendeu para o artista um grande prestígio, fazendo com que ele seja considerado um dos maiores artistas da história, meu artista preferido. Agora, alguns fatos interessantes sobre a pintura. Michelangelo se sentiu pressionado pelo Papa Júlio II a pintar o teto e o altar da Capela Sistina. Ele, na verdade, queria se concentrar no trabalho que ele fazia também como escultor. Outro detalhe curioso é que o dedo de Adão, que é a parte mais famosa da pintura, não foi feita por Michelangelo. Ela foi feita após um desabamento onde a pintura precisou de restauração. Então, um restaurador do Vaticano pintou esse detalhe depois do acidente. O teto da Capela Sistina demorou 4 anos para ser feito. Existe um filme chamado Agonia e Êxtase que conta a história de Michelangelo, de como o Papa Júlio II fez a encomenda e também todo o processo de trabalho feito por Michelangelo no teto e no altar da Capela Sistina. A persistência da memória de Salvador Dalí foi feito em 1931 e é um dos quadros mais famosos do pintor surrealista. Medindo 24 centímetros por 33, essa pequena pintura está exposta no Museu de Arte Moderna em Nova York desde 1934. Esse quadro dá margem para diversas interpretações porque ele não tem representações fiéis da realidade. Dalí utiliza os relógios como uma forma de representar o tempo presente e o tempo dentro do inconsciente do ser humano, o tempo da memória, que é subjetivo. Ao contrário dos relógios normais, os relógios na pintura de Salvador Dalí não têm os mesmos tipos de ponteiro e contagens dos relógios reais e trazem uma noção distorcida da passagem dos segundos. O primeiro fato interessante sobre a obra é que Dalí estava indisposto para ir ao cinema com a esposa e os amigos, então ele ficou em casa e pintou um dos quadros mais famosos do mundo. Acredite ou não, ele demorou apenas 5 horas para finalizar a obra. A paisagem representada no fundo da pintura é uma visão realista da paisagem que Dalí via da sua casa em Barcelona. E o último fato interessante sobre essa pintura é que Dalí representou a si mesmo debaixo de um dos relógios derretidos no quadro. A Noite Estrelada é um quadro do artista holandês Vincent van Gogh que foi pintado em 1889. Com a técnica de óleo sobre a tela, a pintura mede 74 por 92 centímetros e hoje faz parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York, lá nos Estados Unidos. Considerada uma das pinturas mais famosas de Van Gogh, A Noite Estrelada também é uma das pinturas mais icônicas da arte ocidental e já foi representada e feita releituras dela em filmes e obras em geral de outros artistas. A pintura retrata a vista que Van Gogh tinha da janela do quarto onde dormia um pouco antes do nascer do sol, no hospício de Saint-Rémy de Provence, localizado na França. O vilarejo representado na obra foi parcialmente inventado por Van Gogh e a outra parte foi representada de forma realista, realmente existia lá.
O primeiro fato interessante sobre a obra é que Van Gogh se internou voluntariamente no asilo psiquiátrico onde ele pintou A Noite Estrelada, depois de ter sofrido um colapso emocional e ter cortado a própria orelha em dezembro de 1888. Esse asilo psiquiátrico atendia pessoas e famílias ricas na França e era sediado em um local de um antigo mosteiro. Apesar de não ser considerado uma pintura de memória, A Noite Estrelada não foi pintada em tempo real por Van Gogh, porque ele não podia usar tintas no quarto onde ele dormia, no asilo psiquiátrico. Ele só poderia pintar na parte do pátio. Então, pouco antes do nascer do sol, ele rascunhou com carvão aquilo que ia ser a pintura e usou o desenho para poder fazer o trabalho final. A Noite Estrelada faz parte de uma série de pinturas noturnas que Van Gogh tinha iniciado antes de ser internado no asilo. E a pintura mais famosa de todos os tempos, Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda ou ainda como Mona Lisa del Giocondo, é a mais famosa pintura de Leonardo da Vinci, que é um dos mais importantes nomes do Renascimento italiano. Criada entre 1503 a 1506 com a técnica de pintura a óleo sobre madeira de álamo, a Mona Lisa mede 77 por 53 centímetros e hoje faz parte da coleção permanente do Museu do Louvre, lá em Paris, na França. O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e com um sorriso enigmático. O seu corpo é o estereótipo de padrão de beleza da mulher na época de Leonardo. Esse quadro provavelmente é o retrato mais famoso da história da arte e também o mais precioso e mais valioso no mundo. O primeiro fato interessante sobre a obra é que muitos historiadores acreditam que a modelo usada na pintura poderia ter sido a esposa de Francesco del Giocondo, que era um comerciante rico de seda da época em Florença e que também era muito influente no governo fiorentino. Os historiadores também acreditam que eles eram vizinhos de Leonardo da Vinci. Em 22 de agosto de 1911, a Mona Lisa foi roubada do Museu do Louvre. Muitas pessoas na época foram presas e interrogadas, incluindo o pintor Pablo Picasso, mas como ele não era culpado do crime, ele foi solto alguns meses mais tarde. E o último fato interessante, você já percebeu que a Mona Lisa não tem sobrancelha? E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, também se inscreva no canal e deixe seus comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!